Estou de volta com a Arena Sport TV desta segunda-feira, com Marco Antônio Rodrigues e Maurício Noriega. Vamos fazer um contato agora com Bahia, com o Salvador, para falar com o técnico Jorginho. Melhor campanha do Campeonato Brasileiro no segundo turno. O treinador Jorginho, que assumiu o time no segundo turno, 6 jogos, 4 vitórias, e tinha tudo para dar uma complicada na vida do Jorginho, que a sequência foi Santos fora de casa, São Paulo em casa, Atlético Mineiro, Vasco. Que trabalho bem feito que você chegou fazendo aí, Jorginho. Parabéns. Boa tarde para você e bem-vindo à Arena. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. Não, o trabalho é feito pelos atletas, né? A minha forma de ser, ela é assim, de pensar assim. Só os atletas conseguem fazer com que você consiga sair da dificuldade, porque eles são os astros, eles são as pessoas que dentro do campo fazem por onde, então mérito total a eles e nós ficamos muito felizes em conduzi-los a isso, né? É um prazer muito grande. Jorginho, eu vi nas suas entrevistas pós-jogos, né, ter um cuidado muito grande de não fazer uma campanha assim, vamos conquistar muito, jogo a jogo, ponto a ponto, isso que você tem passado, pelo menos nas entrevistas. E um cuidado muito grande em relação à torcida, né, Jorginho? Você tratou a torcida de uma maneira especial na sua chegada aí. Sim, por que isso? Porque nós sabemos que ninguém consegue ficar por muito tempo num patamar muito alto. E a torcida do Bahia, ela é muito empolgante, então você tem que, de vez em quando, mostrar a ela a verdade. Nós sabemos que uma hora nós vamos perder e ela tem que aprender a saber apoiar também na dificuldade, né? Não só naquele pressão de ganhar, mas quando está perdendo também, como ela fez ontem. Ontem nós estávamos perdendo, voltamos para o segundo tempo, foi uma empolgação danada, porque ela viu que no primeiro tempo nós tínhamos condições de conseguir bom resultado. E ela continuou apoiando, deu força, mas vai chegar uma hora que vai perder, inclusive em casa. Então nós temos que estar preparados para isso, os atletas têm que estar preparados para isso, porque quando cair, saber levantar e continuar trabalhando melhor para conseguir voltar a vencer. Então a gente vai ver os melhores momentos do jogo contra o Figueirense, né? Você lembrou bem, o Figueirense saiu na frente, a torcida apoiando. O time do Bahia fez 28 finalizações contra 10 do Figueirense. E não é exagero falar, mas você sempre tem mexido no time de um tempo para o outro durante o jogo e essas alterações têm dado certo. Ontem, por exemplo, você colocou o Lulinha, que deu uma movimentação legal para o time. É importante também de ter todos os jogadores à disposição e bem, né, Jorginho? Queria que você falasse dessas alterações que você tem feito durante os jogos. Sim, algumas alterações, umas são obrigadas, não tem como, outras você mexe para tentar melhorar a equipe. Muitas vezes você consegue, outras vezes não. Outras vezes você faz a mexida e dá completamente errado, dá tudo errado. Mas nós estamos tendo a felicidade de mexer certo. E eu costumo dizer que todos os atletas são importantes. Eles têm que entender isso. Eu sei que ficar fora do começo do jogo é muito ruim, eu fui atleta, sei o quanto isso é ruim. Mas hoje há uma necessidade muito grande, o jogo é muito corrido. É uma velocidade tremenda, uma força absurda, coisa que era muito diferente lá atrás. Então você poderia ficar com jogadores até um pouco mais dentro do campo, mas não, hoje se cansa muito rápido, porque o jogo é muito forte, é muito rápido, então você tem que usar todo o elenco possível e imaginável. A gente está vendo os lances aí, a gente vai ver que o goleiro Wilson do Figueirense fez mais outra boa partida, fechou o gol, principalmente pelo primeiro tempo, mas aí não deu. O Cláudio Pitbull aí, numa jogada bastante contestada pelo time do Figueirense, o Wilson acabou se chocando ali, ficou deitado pedindo a paralisação do lance, mas o lance seguiu, o Cláudio Pitbull fez o gol, o primeiro gol do Figueirense marcado pelo Júlio César, o Helder faz o gol de empate do Bahia e o Cláudio Pitbull faz o gol da vitória do Bahia no jogo, Maurício Noriega. Vou fazer uma pergunta para o Jorginho, boa tarde a ele. Jorginho, quando o Caio Júnior ainda estava no comando do Bahia, ele esteve aqui com a gente no Arena e eu perguntei para ele uma observação que eu tinha feito em relação à equipe do Bahia, se ele concordava, né? Que eu achava, vendo o Bahia jogar, que pelo estilo dos jogadores, pela imposição de estilo de jogo, de velocidade, de uma transição muito rápida, o Bahia muitas vezes tinha mais facilidade de jogar fora de casa do que em casa, até também pela pressão da torcida. E foi exatamente fora de casa que você, quando pegou o Bahia conseguiu esse salto de qualidade. Eu queria que você falasse sobre isso, se você concorda, se tem alguma coisa a ver com a característica individual dos jogadores, estilo de jogo. Não, eu acho o seguinte, hoje está sendo muito mais fácil você jogar fora de casa do que em casa. Porque em casa todo o time vem te marcando forte, não deixando você jogar. E nós temos alguma dificuldade com isso, claro, qualquer time tem. Mas por quê? Porque nós não temos um jogador, por exemplo, como o Neymar, que consegue em um drible, 2, 3 dribles, ele conseguir desmontar qualquer esquema que você possa fazer.
Hoje nós temos o Neymar no Brasil e quem mais? Talvez o Bernardo no Atlético, o Ronaldinho, então são o próprio Lucas no São Paulo, né? Os restantes são trabalhos em conjunto, tem que a peça toda tem que girar. Por isso você não pode ter só um cara que faça gol, você tem que ter na equipe todo mundo que faça gol. Você tem que ter uma bola parada boa, você tem que ter uma movimentação constante, você tem que ser agressivo. E quando você encontra uma equipe que marca, você tem essa dificuldade, né? Então, por isso, muitas vezes é até mais fácil você jogar fora de casa do que jogar em casa, que você tem a obrigação de ir, e aí você deixa um pouquinho a sua guarda aberta. Isso dá chance ao adversário fazer o gol e aí você pode se prejudicar. Por essa resposta do Jorginho, boa tarde, Jorginho, deu para entender perfeitamente que ele fala do grande equilíbrio que existe no futebol brasileiro. Pouca gente, são poucos os jogadores realmente que decidem, que têm a capacidade individual. Por isso, apesar dessa reação do Bahia muito boa, acho que a luta ainda continua, né, Jorginho? São 7 pontos de diferença para o último aí na zona do descenso. Há um equilíbrio, você vê isso mesmo, né? Um equilíbrio muito grande e o Bahia ainda na luta para fugir, né? Eu vou falar uma besteira aqui, mas eu acho que quem está com 34, 35 pontos tem chance de cair, cara. Infelizmente tem. Se der tudo errado, o cara pode entrar aí num parafuso, não conseguir levantar mais e aí terminar caindo. Então tá muito difícil, não tá fácil. Por isso que eu acho que não adianta nós acharmos que tá muito bonito, tá tudo legal. Não. E ainda não sei como a equipe vai reagir quando perder, né? Porque quando o momento é bom é maravilhoso. Agora quando você perde, você vai descobrir realmente onde você está e como vai ser, pessoas vão reagir, tanto dentro do campo quanto fora. Então nós precisamos estar bem preparados para que, quando isso ocorrer, nós estamos de cabeça em pé, levantarmos e conseguimos continuar o trabalho melhorando a cada dia. O Jorginho fala de 35 para baixo, é do Cruzeiro para baixo. Corinthians, Cruzeiro, Santos, todos esses times têm menos de 35 pontos. Você trabalha com um número para escapar, Jorginho? Alguns clubes estão trabalhando com 45 pontos. Você trabalha com esse mesmo número? Eu acho que o ideal hoje para escapar, para mim, seria o ideal 53 pontos quem está lá na frente. Aí sim, está realmente longe disso aí, está brigando por uma Sul-Americana. Então só o Fluminense escapou, realmente, só o Fluminense tem 53 pontos. Ô Jorginho, seu nome tem sido bastante discutido, aparecido muito na imprensa paulista, não só pela campanha que tem feito o Bahia, mas também por conta que o Palmeiras está sem time e seu nome foi citado várias vezes. Você foi realmente procurado pela diretoria do Palmeiras? Há algum interesse de verdade? Há alguma possibilidade de você trocar o Bahia pelo Palmeiras? Fui, nós conversamos a respeito, fui convidado. Falei a eles que sairia desde que o presidente do Bahia viesse a público e me liberasse. Essa seria a alternativa. Mesmo pagando multa, ele teria que vir a público. Por quê? Porque eu acho que é assim que eu penso, são princípios que eu tenho na vida. Eu não gostaria nunca de fazer isso com o Palmeiras, não poderia nunca fazer isso com o Palmeiras, então eu também não posso fazer isso com o Bahia. Não posso por princípios meus, eu tenho que olhar no rosto do meu filho amanhã e no rosto da minha esposa, e eles saberem que eu sou uma pessoa de uma palavra só, para o presidente do Bahia, para a direção, para a torcida, para os atletas, para vocês da imprensa. Então eu acredito que na minha vida, até o final, acredito que seja assim, sempre minhas decisões. O Jorginho, quando fala isso, que não poderia fazer isso com o Palmeiras, porque ele tem uma identificação com o Palmeiras, né? Foi diretor, jogador, foi técnico do Palmeiras em 2009, antes da entrada no Muricy. O torcedor do Palmeiras até acha que se ele continuasse o time teria mais chance de ser campeão, mas você disse que não trocaria porque o presidente do clube não te liberou. Mas você aceitaria ser técnico, é isso? Se eu entendi direito? Olha, eu tenho um contrato, então eu tenho que cumprir. A partir do momento que o meu chefe me autoriza, me libera a sair da onde eu estou, aí não tem outro problema, né? Não teria problema nenhum. Mas ele teria que me liberar, não eu romper o meu contrato. Isso eu não faço, não tem jeito, não é só com o governo, com clube nenhum eu faria. Isso não pode acontecer. Agora, se o presidente me liberasse, não teria problema nenhum. E seria um grande desafio, né? Pegar o Palmeiras agora, né, Jorginho? Como é que você analisa a situação do Palmeiras, já que você já teve a experiência de trabalhar lá dentro, conhece bem a diretoria, conhece bem os funcionários do Palmeiras? Não sei, cara. Isso daí é uma suposição. Eu não posso dizer de uma suposição. Se um dia isso acontecer, eu espero que um dia isso possa acontecer, não só o Palmeiras, mas em todos os clubes do Brasil. Eu espero trabalhar num bocado de clube, né?
porque infelizmente o futebol ele é muito rotativo. Eu espero que possa fazer um trabalho bom, gostoso e que possa conquistar títulos, que é a única coisa que faz com que o futebol seja bom, seja gostoso. Então, espero que seja assim em qualquer outro clube, mesmo Palmeiras, em qualquer outro clube que eu possa vir a trabalhar. Maurício, você acha que o Jorginho combinaria com esse momento do Palmeiras? Eu acho que até pela postura ética que ele tem e pela maneira séria como ele encara o futebol, o Jorginho é um profissional do futebol. E eu não quero falar isso aqui, parece que a gente está forçando, né? Uma coisa querendo cutucar o Jorginho, não é bem essa situação. Mas eu acho que ele tem muitas coisas que o Palmeiras não tem hoje. Essa postura ética, a maneira de ver profissionalmente o futebol, respeito a contratos, tudo isso. E é complicado, óbvio, imagino na cabeça de qualquer profissional ter uma proposta de um clube como o Palmeiras, da grandeza do Palmeiras, mesmo pelo momento ruim que o Palmeiras vive, né? E a gente percebe que o Jorginho tem uma identificação muito grande com o clube, com o Palmeiras, mas demonstra um respeito muito grande com outro gigante do futebol brasileiro, que é o Bahia. Marco Antônio, você acha que o Jorginho está agindo corretamente? Chupa, vice. E pela questão que o Palmeiras vive, ele combinaria, estou falando mais do estilo de trabalho do Jorginho, seria uma boa solução para o Palmeiras? A postura dele é a postura que a gente gostaria de ver em todo profissional. Acho a postura corretíssima, ele está de parabéns, é assim que se age. Mas o estilo, sim, é o estilo que não é um inventor, não é um treinador que se acha mais do que ninguém, acredita nos jogadores, dá força para os jogadores, sabe que quem ganha jogo são os jogadores. Eu gosto do estilo, é um estilo que é o estilo que tem o Cristóvão, é o estilo que tem o Marcelo Oliveira, é o estilo que tem outros treinadores também. Acho que o estilo precisa ser esse mesmo. Nada de muita falação, de figurão que vai lá, motivacional. Não é nada disso, é com simplicidade. O futebol é simples, não precisa de muita coisa, não. Jorginho, esclarecida a situação de técnico do Palmeiras, como você continua técnico do Bahia, vou falar para o torcedor baiano agora, o que você almeja para o Bahia nesse campeonato? Claro, parte do princípio é de sair, de afastar cada vez mais a zona de rebaixamento, mas não tem como negar que o torcedor está empolgado com a situação do time. Você quer chegar aonde com o Bahia? Você tem mais quanto tempo de contrato? Quais são as suas ambições com o time do Bahia? Então, primeiro, nós temos que sair desse sufoco, nós estamos aí até o pescoço nisso, então nós temos que sair rápido disso, e a única forma de sair é vencendo, conseguindo vencer, se distanciar deles, e aí quando faltar uma certa quantidade de rodada, que para o 17º nós não temos mais problema, aí nós podemos pensar em outra coisa.